Vamos falar agora do Corinthians, essa situação do Gabriel Moscardo. Preocupante. Sim, preocupante, porque o Corinthians está contando com esse dinheiro e nas últimas horas o presidente do Paris Saint-Germain, o Nasser Al-Khelaifi, deu declaração dizendo que a negociação está travada, que por conta da lesão do jogador não se sabe qual que vai ser o desfecho. E nós temos a fala, as aspas aqui do presidente do Paris Saint-Germain, essa entrevista que ele concedeu nas últimas horas. Ele disse o seguinte, Moscardo passará por uma operação no pé esquerdo e deve ficar 3 meses fora de ação. Foi acertado que o procedimento será realizado em Doha, no Catar, e a recuperação será no Corinthians. Só depois ele se apresentará ao Paris Saint-Germain. Ele é um jogador fantástico. Acreditamos muito nele e no seu potencial. Ele está ferido e precisa de uma operação, então temos que cuidar disso também. Estamos numa situação um pouco desconfortável com ele, porque não podemos correr o risco de levar um jogador lesionado. Nós temos que esperar. Esta é a situação atualmente, disse o presidente do Paris Saint-Germain. A transferência, lembrando aqui, foi fechada em 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais na cotação atual, dos quais o Corinthians ficará com 18 milhões e meio de euros, aproximadamente 100 milhões de reais. E o clube ainda vai receber 2 milhões de euros a mais nesse negócio se o Moscardo cumprir as metas estipuladas em contrato. Algumas informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira e os exames de imagem no Paris Saint-Germain detectaram uma falha óssea no pé do jogador. Esse problema sempre existiu, mas só foi encontrado na França por conta de uma série de exigências, aquele check-up, que os clubes fazem, a parte burocrática dos exames médicos e tudo mais. Então, na série de exigências, foi encontrada aí essa falha óssea no pé do jogador. A negociação neste momento está travada, mas o Paris Saint-Germain ainda não desistiu da contratação de Moscardo. O staff do jogador trabalha para manter a venda, mas uma volta ao timão também não está descartada diante dessa situação toda. Fontes ouvidas pela reportagem do GE asseguram que a lesão é de fácil solução cirúrgica e com a possibilidade quase zero de seguir com problema físico após a operação. Existe a palavra do PSG de que o negócio será mantido, a princípio, para o meio do ano, diante desse cenário. Até como disse o presidente do PSG, como a gente acabou de acompanhar, não pode trazer um jogador lesionado agora, mas depois, quem sabe, no meio do ano, chegaria o Moscardo em Paris. Tá aí, o Corinthians está esperando essa grana do Moscardo, o jogador se lesionou, tem esse problema, E com isso não pode se transferir para o Paris Saint-Germain. Atrasa uma venda para o Corinthians. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan. Vou querer saber a opinião dos nossos comentaristas. Enquanto isso, vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. 3, 2, 1. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan falando do Corinthians. Essa situação envolvendo o Gabriel Moscardo, presidente do Paris Saint-Germain, diz que não pode levar neste momento um jogador lesionado. Passou por exames, detectaram uma falha na região óssea e nesse momento o Corinthians está guardando esse dinheiro da venda do Moscardo, belo dinheiro, ultrapassa 100 milhões de reais, mas não pode vender o jogador. O PSG não tem interesse em levar o jogador lesionado, como disse o presidente Nasser Al-Khelaifi. Vanderlei Nogueira. Bom, eu não sei se o pagamento seria à vista. Eu não sei, mas normalmente é na base do parcelamento. É a segurança de receber, claro, o PSG paga, mas eu acho que não é à vista. Acho que deve ter algum tipo de parcelamento que eu desconheço. Outra coisa, você disse aí que é um problema que sempre existiu. Ele já jogou pelo Corinthians normalmente e o departamento médico do Corinthians não detectou ou detectou, mas não considerou um problema sério ou um problema importante. Eu imagino que outros exames, o que eu estou achando, imagino que outros exames foram feitos, ou até mesmo os outros exames mostraram a mesma coisa que o Corinthians tinha em mãos, mas para a avaliação do setor médico do PSG é um problema e eles querem aguardar uma solução, que pode ser solucionada, como você disse aí, por meio de uma cirurgia, a chamada correção. Então é isso. Eu tomara que isso seja superado rapidamente, que o garoto, se tiver que ser operado, seja operado, que a recuperação seja rápida e que ele prossiga com o sonho dele, que é jogar na Europa. E o Corinthians está também acendendo velas
para que isso se resolva rapidamente, para que o processo de pagamento comece a ser promovido por parte do PSG. É isso que a gente vai falar com relação a esse problema, né? Eu torço pela recuperação dele e que o sonho dele não seja truncado. É isso que eu acho. Um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada 23, Piperno, e agora vivendo esse imbróglio, né, nessa saída dele para o Paris Saint-Germain. Por enquanto, essa saída sendo adiada devido a essa lesão. Olha, Pedrinho, a principal preocupação nessa história toda é em relação à recuperação do garoto. Né? Um jogador, um menino, né, que está começando a carreira agora, que acabou detectando esse problema. Inicialmente foi um susto, porque falou-se em algo talvez até muito mais sério. Felizmente, ao que tudo indica, ele não vai ter nenhum tipo de problema para prosseguir na sua carreira. Confesso que eu também estranhei o fato desse problema não ter sido identificado aqui. A medicina esportiva no Brasil sempre foi um motivo de orgulho, né? Ela sempre foi muito eficiente, né? E mereceu todos os elogios. O Corinthians também, o Corinthians sempre se esmerou nessa área, o Corinthians sempre foi um clube de ponta quando a gente pensa em medicina esportiva, e aconteceu. Uma fatalidade, mas o fato é que aconteceu. Agora, vamos ver como é que vai ser o cronograma, até porque recuperação cirúrgica também não é uma ciência exata. Você não sabe se, de fato, em 3 meses ele vai poder voltar a jogar, se ele vai poder voltar a treinar, qual vai ser o ritmo dessa recuperação. E a partir disso, então, aí o Corinthians passa a ter a expectativa da concretização de fato dessa transação que vai certamente, assim o Corinthians espera, né, irrigar os cofres aí com o dinheiro que o Corinthians aguarda ansiosamente. Como todo mundo sabe, o Corinthians não está nadando de braçadas, muito pelo contrário, o Corinthians tem dívidas imensas, anunciou algumas contratações aí e tal. O Corinthians vai precisar desse dinheiro. Provavelmente contava com essa grana para poder fazer frente a alguns pagamentos. Algumas transações, inclusive, foram até colocadas em dúvidas de clube querendo receber à vista ou querendo diminuir os parcelamentos, enfim. O fato é que o Corinthians não tem uma situação confortável, mas, repito, a principal preocupação tem que ser em relação à recuperação do jogador. Essa é a situação do Gabriel Moscardo, que a gente está acompanhando aqui no microfone da Jovem Pan, envolvendo o Paris Saint-Germain, envolvendo o Corinthians e também o staff do atleta. A gente torce pela recuperação do Gabriel Moscardo, que segue na França aguardando a finalização desse negócio, dessa transferência. Ô, Mauro, eu não te perguntei sobre o Moscardo, o Corinthians que está buscando aí uma cláusula que possa garantir ao clube alguma proteção nessa venda aí com o Paris Saint-Germain. O assunto Moscardo também em pauta no Corinthians. Eu acho que no momento que o PSG determina que o jogador vai ser operado no Catar, né, que é o dono do time, bem, já se estabelece um vínculo, né? Porque se o PSG eventualmente cogitar a possibilidade de desmanchar o negócio, eu entendo que deveria fazer o seguinte: Corinthians, o jogador está machucado, faz o seguinte, leva o garoto para o Brasil, faz aí o tratamento, a cirurgia, o que é necessário. A gente, dentro de um prazo aí estipulado pelos médicos, 3 meses, 4 meses, ok, faremos um novo exame, né, do Moscardo. E se ele for aprovado, se esse problema for superado após a cirurgia, tudo que está combinado está valendo. Tá? O valor e tudo, os pagamentos, só vamos adiar da data prevista inicialmente para o dia da aprovação. Aprovou o exame, beleza. Agora vocês operam onde vocês acharem melhor. Vão aí, opera no Catar. Aí depois diz que não ficou bom, o Corinthians não poderia aceitar isso, acho eu. Porque a partir do momento que você está levando o meu jogador, sou o Corinthians, para o Catar para operar, por quê? Os médicos do Catar é que são bons, os do Brasil não são? Como é que é isso? Ou sei lá de onde, de outro lugar do mundo, né? Da França. Eu acho que tem um detalhe que tem que ser resolvido isso aí. Não consigo entender esse tipo de coisa. Imagina, leva o jogador, vai lá e aí depois vetam no exame médico. Ah, mas quem operou foram vocês. Sim, mas vocês permitiram. Eu acho que o Corinthians não deveria permitir. Ou então, olha, tudo bem, ele vai ser operado aí, mas vocês vocês assumem um compromisso de compra do atleta. Vocês se responsabilizam. E o atleta concordando, evidentemente, também, né? O atleta tem que concordar de operar. Você vê, o rapaz vai ser levado para operar num país que acho que ele nunca foi lá. Com um médico que, evidentemente, ele nem tem ideia de quem seja, que fala outra língua.
Que isso, gente? Eu acho muito esquisito isso aí. Eu acho que o Corinthians deveria se posicionar de outra forma. Talvez não o faça pela situação financeira que é desesperadora, apesar do novo patrocínio. Como eu já falei aqui, o patrocínio é uma questão matemática, né, Pipento? Você vai receber no ano 120 milhões, mas deve quase 1 bilhão mais um estádio. É matemático, não resolve. Dá uma oxigenada nas finanças, mas não resolve. Tanto que o valor do patrocínio, como eu já falei aqui, na conversão, dá mais ou menos 2 milhões de euros a mais do que o PSG pagará, se tudo correr bem, pelo próprio Moscardo. E ninguém tratou a venda do Moscardo como solução dos problemas financeiros do Corinthians, apenas minimiza os problemas. O patrocínio é a mesma coisa. Então, como precisam muito vender o jogador, talvez se submetam a isso, mas eu acho que é uma questão até de altivez. Não, o meu jogador é meu, você está comprando o jogador, vai operar onde você quer para ver se vai contratar, porque é o que eu estou entendendo, né? Eles estão colocando na condicional. Senão o PSG já pagava logo a primeira parcela, o valor combinado, leva o jogador mesmo com esse problema, opera, cura o jogador e segue em frente. Se ele não está fechando negócio agora, presumo que ele deixa uma interrogação com relação ao futuro. Não acho correto, não. Acho que o Corinthians não deveria aceitar isso, de maneira nenhuma.